A gente fala de assistência à condução, é importante observar que existem níveis diferentes. No caso, aqui no mercado brasileiro, a gente tem assistência à condução até o nível 2. Estamos mostrando uma tabela para vocês aí, inclusive padronizada pela SAE, onde estão aí os 6 níveis de assistência à condução, do nível 0 até o nível 5. No Brasil, a gente só pode usar até o nível 2, por questão de legislação. Só para vocês entenderem, a partir do nível 3, o carro já tem condição de dirigir sozinho em várias situações, mas no nível 3 ainda há necessidade de intervenção do motorista em algumas situações. No nível 4, o carro dirige completamente sozinho. E no nível 5, é um carro totalmente autônomo que sequer tem comandos para o motorista interagir com ele. Aliás, não existe motorista, só existem passageiros dentro do veículo. Pois bem, aqui no Brasil, a GWM caracteriza esse carro aqui como um nível ADAS 2+, ou 2+. Por quê? Justamente pela ampla gama de recursos que você consegue ter com assistência à condução no modelo. E quais são os equipamentos utilizados para essa assistência à condução? Bom, quando o carro está dirigindo para frente, praticamente toda assistência à condução está baseada nessa câmera aqui, que fica no para-brisa. Através dela, ele vai conseguir ter controle de cruzeiro adaptativo, com stop and go, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, o sistema de permanência e centralização de faixa. Nas manobras de baixa velocidade, você também tem algumas outras assistências que são feitas por câmeras. Então o carro tem uma câmera aqui na frente, mais 2 sob os espelhos laterais e uma câmera traseira que produz imagem em 360 graus na tela da central multimídia. Como essa daqui é a versão de entrada do Ora versão Skin, ele não possui sensores de estacionamento aí na frente nem na lateral. São coisas que você já encontra, por exemplo, na versão GT do Ora 03, que é um pouco mais completo. E outra curiosidade, esse carro aqui não possui radar eletromagnético frontal, mas mesmo assim ele continua tendo o controle de cruzeiro adaptativo, que às vezes em outros carros é feito com um radar, mas aqui é tudo feito pela câmera. Aqui na parte traseira existem componentes que a gente consegue ver e alguns que não são vistos. Começando pelos que a gente vê, 4 sensores de estacionamento ultrassônicos que trabalham em conjunto também com a câmera de ré, que faz parte aí do sistema de câmera 360 graus. Esses sensores ultrassônicos, além de indicar a aproximação aí de obstáculos, eles também têm o sistema de frenagem automático. Então quando você está se aproximando muito de um obstáculo e você não freia, o carro freia sozinho, com o objetivo de mitigar ou evitar pequenas colisões. Isso é uma coisa que nem sempre carros de categoria superior oferecem. E também existem 2 radares eletromagnéticos, que esses a gente não consegue ver, mas estão montados aqui na parte traseira do carro, responsáveis pelo alerta de ponto cego que o carro oferece e também o alerta de tráfego cruzado traseiro, que a gente vai explicar aqui no vídeo para vocês. Para usar um recurso que freia o carro automaticamente em manobras de baixa velocidade, você tem que ver se ele está ativo na central multimídia. Então você vai vir aqui nesse menu, configurações do veículo, e aí você tem vários menus aqui do lado. Você vai vir no menu de manobra e ver se essa função está ativa. Ó, freio automático de emergência de baixa velocidade. Você vai ativar a função. Então vamos testar aqui a frenagem automática. Pois bem, já está ativa. Eu vou engatar ré aqui no carro. A gente tem aqui a imagem da câmera 360 graus. Está ali o cone ali atrás. Então vamos soltar o carro em direção ao cone. Ó, o carro está parado. Vou dar um toquinho aqui no acelerador para o carro começar a se movimentar. Vamos ver o que acontece. Ó, não vou pisar no freio. Ó. Olha aí. Não pisei no freio e vocês perceberam que o carro conseguiu parar. Então, o dispositivo é usado para 2 coisas. Se eventualmente ele vier a bater, ele vai bater com menos força do que bateria se não tivesse o sistema. Ou então ele vai prevenir completamente um acidente. Dessa forma, ou você previne totalmente o acidente, ou mitiga o acidente causando menos danos. É um recurso muito útil. O Ora tem um sistema de câmera 360 graus muito prático. Basta você engatar ré no carro, que ele já vai exibir a imagem 360 graus aqui na tela da central multimídia. Mas tem uma outra forma de você fazer a exibição dessa imagem. Mesmo com o carro parado, ele pode estar ligado, você tem um botão de atalho que você configura aqui no volante, apertou esse botão, ele já vai exibir a câmera 360 graus, independente
de você estar com o carro engatado ou não. E aqui você também consegue escolher os modos de visão. Apertando aqui a função 3D, você pode girar, escolhendo a posição da câmera. Outra opção é diretamente aqui na exibição da tela. Você pode girar para qualquer lado e até mesmo colocar uma imagem mais vertical ou uma imagem mais lateral do carro. Se você achou que não é muito preciso usar o dedo na tela, você pode usar os botões do volante, aqui os botões cursores. Então, se eu apertar o botão aqui para a esquerda, ele vai girar o carro suavemente para a esquerda. Botão para a direita, também. Você também tem uma outra posição aqui, ó. Apertando o botão para baixo, olha só, ele vai colocando a câmera mais na vertical. Apertando o botão para cima, ele vai colocando o carro numa posição mais horizontal. E por aqui você consegue fazer um ajuste fino da imagem. Você tem outras opções também. Você tem aqui a vista auxiliar. Essa vista auxiliar você pode escolher a proximidade das rodas traseiras ou a proximidade das rodas dianteiras. Inclusive, ó, quando você vira o volante, você consegue ver exatamente qual a posição das rodas aqui por essa câmera. E tem mais um outro recurso muito inteligente, que é o chassi transparente. Você pode deixar aqui com a imagem do carro normal ou o chassi transparente. Nesse caso, no momento em que você se movimentar com o carro, ele vai gravar a imagem que está aqui atrás e vai exibir essa imagem embaixo do carro. Vamos ver como é que funciona. Vou devagarzinho para vocês poderem ver, ó. Tá vendo? Ele vai pegando a imagem que ele gravou e vai exibindo. Então imagine que você tem um buraco na via. Você vai passar com o carro, ele vai registrar o buraco, ele vai exibir onde está o buraco embaixo do carro à medida que você vai andando. Então você consegue desviar, por exemplo, não só de buraco, mas de qualquer outro tipo de obstáculo com essa visão do chassi transparente, o que acaba sendo muito prático. E como você configura aqui o atalho da câmera 360 graus nos botões do volante? É muito fácil. Você vem aqui nesse menu, acessa o menu de configurações, vem aqui na opção customizar. Aqui você tem o botão mais, que fica do lado esquerdo do volante, e tem o botão da estrelinha, que fica do lado direito do volante. Qualquer um deles pode ser configurado para a câmera 360 graus. Agora eu mudei para o botão estrela. Então, no momento que eu apertar agora o botão estrela, que fica aqui do outro lado, ele vai fazer a exibição da câmera 360 graus. A câmera 360 graus tem ainda mais algumas funções especiais. Por exemplo, imagine que eu estou dirigindo o carro no dia a dia. Eu vou fazer agora uma curva aqui para a esquerda. Vocês vão perceber que nada vai acontecer aqui na tela da central multimídia, como qualquer outro carro. Porém, aqui na tela da central você tem uma opção que é câmera 360 graus em curva de baixa velocidade. Com essa função ligada, percebam a diferença agora. Vou fazer uma rotatória que tem aqui na frente. Olha o que acontece quando eu viro o volante automaticamente. Girei o volante, ele começa a exibir a imagem 360 graus e próxima ao pneu do carro. Terminei de usar, ele vai desligar completamente a câmera. Então toda vez que eu fizer manobras, que o volante virar para um lado ou para o outro, ele vai exibir essa imagem aqui. E tem mais uma outra coisa aqui no carro, que você pode programar o desligamento automático da câmera. Imagine que você está com o carro parado, você ativou a câmera manualmente, ele está programado para desligar com 15 km por hora. Então, na hora que eu passo de 15 km por hora, ele desliga a câmera. E você pode escolher entre 15 ou 30 km por hora esse desligamento automático. A ativação da câmera 360 graus tem várias formas. Ou engatando marcha ré, usando o botão de atalho, mas você também consegue fazer a ativação pela tela da central multimídia. Não é difícil. Basta você vir aqui na tela da central multimídia, usar esse botão aqui do lado, configurações do veículo, e nesse menu aqui de manobra, você tem aqui a opção ativar câmera 360 graus. Pela tela da central multimídia você também consegue fazer a desativação da câmera. Dessa forma, se você precisar fazer ativação quando o carro está parado, dá para usar a central. E a câmera ainda tem um modo de visão inteligente. Vamos entender. Aqui atrás a gente tem uma árvore. Então, se eu der ré em direção ao obstáculo, o sistema vai identificar a aproximação, vai colocar até quantos centímetros faltam para chegar no obstáculo.
Só que você pode usar também aqui a visão inteligente. Como é que vai funcionar isso? Então, vou levar o carro aqui para frente, para sair do obstáculo. Agora eu vou engatar ré. E usando esses 3 pontinhos aqui, eu vou ativar a visão inteligente. Ela está ativa agora. Olha a diferença do que vai acontecer. O carro está dando ré. A hora que ele identificar a árvore, olha lá, identificou, ele mudou para uma câmera de zoom, colocando mais perto do obstáculo. Então quer dizer, ele faz a mudança da câmera de acordo com a situação de obstáculo. E você pode utilizar ou não essa função de acordo com a configuração da central multimídia. E quando é que a gente usa a visão auxiliar do carro? Vou dar um exemplo. Aqui na frente tem uma pequena rampinha ali na guia. Vocês conseguem ver pela câmera dianteira. Então eu vou ativar aqui a câmera manualmente. Você tem aqui a imagem da câmera 360 graus e a câmera dianteira. Agora, se eu quiser mais próximo da roda, aí eu venho aqui e ativo a visão auxiliar. Vou colocar aqui da roda dianteira. Olha como essa visão é importante, por exemplo, para a gente conseguir ver a roda e olha ali a rampinha que a gente tem que desviar. Com essa vista auxiliar, você consegue fazer o desvio perfeito. E a mesma coisa acontece com a roda traseira, olha só. Tá vendo? Se você estiver se aproximando muito, você consegue ver que a roda traseira está perto da rampinha. Então, com a vista auxiliar, você consegue desviar, por exemplo, desse tipo de obstáculo. O Ora também tem modos de recuperação de energia que você configura pela tela da central multimídia. Você vem nesse menu aqui, configuração do veículo, na opção condução. São 4 modos diferentes. Então você tem um nível de regeneração de energia baixo, o nível de regeneração de energia normal, o alto e o One Pedal Drive. Todos eles aplicam uma quantidade de frenagem automática para fazer a recuperação de energia, mas cada um deles tem uma intensidade